Se o seu estudo no tarô está bem estruturado e agora você quer ser um tarólogo profissional, no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para te ajudar a administrar melhor as suas consultas. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje é um vídeo para você que está já com seu estudo no tarô bem estruturado, que já está sentindo ali uma necessidade, que gostaria de começar a trabalhar com o tarô. Eu separei para esse vídeo de hoje 5 dicas que eu fui aprendendo conforme eu fui tendo avanço na minha prática, eu fui estruturando coisinha a coisinha. Hoje em dia já está muito mais confortável de trabalhar, então talvez possa te ajudar aí para o seu caminho ser um pouco menos doloroso, para que você já comece bem estruturado. Então, bora lá? A primeira coisa que pode te ajudar muito em relação ao trabalho com o tarô é oferecer mais de um formato de consulta. Então nós temos o formato padrão, que é o presencial, é o cara a cara, de que por muito tempo foi assim. Hoje em dia a gente já tem ali outras possibilidades, como a chamada de vídeo, o texto, as fotos e os áudios. Quando eu comecei a trabalhar com o tarô, eu tinha um pouco de preconceito em relação a trabalhar com foto e áudio. Eu gostava de trabalhar exclusivamente com a chamada de vídeo, porque eu gostava muito ali da troca, eu gostava ali muito da conversa, eu achava que fluía muito mais. Mas hoje em dia e depois de um tempo eu percebi duas coisas. A primeira delas é que tem pessoas que absorvem de formas diferentes, então vão ter pessoas que gostam de ouvir mais de uma vez. E o segundo ponto é que nem todo mundo está confortável ali para abrir uma câmera. Então trabalhar ali com a foto e áudio também foi algo que expandiu muito a minha possibilidade de clientes. Então eu acho que isso pode ser ali um primeiro ponto de ter mais de uma possibilidade ali para atender o seu cliente. Além disso, a gente tem possibilidades que não são tão convencionais. Eu trouxe a ideia da foto e áudio e da chamada de vídeo porque são realmente mais comuns hoje em dia, são as duas formas que eu trabalho hoje em dia. Das duas formas tem procura. Eu acho que é interessante dar mais de uma opção para o cliente. E além disso, o que eu fiz também um tempo da minha prática era, eu oferecia um PDF personalizado com todo o resumo da consulta, tudo que foi discutido ali na consulta, para que o meu consulente pudesse ter esse material a mais. Assim ele conseguia revisar, assim ele conseguia ver como que as coisas que a gente analisou realmente desenvolveu. Era algo que, além de oferecer como um diferencial para o meu consulente, dele escolher a minha consulta e não a de outro tarólogo, e também era uma forma de agregar maior valor à minha consulta. Então, às vezes, essa também é uma possibilidade de utilizar o texto escrito ou como um formato padrão de consulta. Então, minha consulta ela é por texto. Eu tiro o tarô para você, escrevo tudo o que as cartas te disseram. Ou vou te dar uma consulta pela chamada de vídeo, vou anotar as cartas ali que saíram, o que foi debatido em consulta e depois eu transcrevo tudo. Eu faço ali um resumo do que foi debatido em consulta, pode ajudar bastante. Então a minha primeira dica é essa, é de oferecer mais de uma possibilidade para o cliente, facilita tanto para ele quanto para você no sentido de descobrir as formas que você gosta de trabalhar. Eu, por exemplo, hoje em dia já não ofereço mais as minhas consultas com um texto personalizado, porque eu já não tenho mais tanto tempo, era algo ali que demandava. Então, hoje em dia eu ofereço apenas 2 formatos, mas existem ali inúmeras possibilidades de oferecer uma consulta de tarô. A segunda dica que eu acho muito interessante, que você tenha logo de início, porque demonstra ali um profissionalismo, demonstra ali uma seriedade, é a questão do esclarecer absolutamente tudo o que é dito em consulta e como que o seu trabalho funciona antes de fechar a consulta. E a minha dica é que você crie um texto padrão falando sobre cada um desses pontos. Então, o que contém no meu texto padrão hoje em dia é a minha abordagem de leitura. E caso você não saiba muito sobre isso, tem um vídeo aqui no canal já, eu vou deixar o link aqui nos cards na descrição. Mas, a grosso modo, em relação a se você trabalha mais com o autoconhecimento ou se você fala mais de previsão do futuro, se você tem uma abordagem mais determinista, se você tem uma abordagem mais aconselhativa. Então isso é interessante já explicar para o consulente,
para que ele saiba aquilo que ele vai estar recebendo, né? Para que ele não saia ali da sua consulta e fale, nossa, mas eu queria uma previsão no futuro, eu não queria um monte de conselho. Então eu acho interessante ter isso no primeiro ponto do texto padrão e também de estabelecer limites sobre aquilo que você está confortável para falar e aquilo que não. Eu, por exemplo, já aviso logo de cara que eu não falo sobre gravidez, eu não falo sobre saúde, eu não falo sobre morte, sobre a vida de terceiros, eu não falo sobre feitiço, amarração, simpatia. Então é realmente uma série de coisas que eu não falo porque eu não estou confortável e uma consulta de tarô não se resume a isso. Existem muitas coisas que a gente pode analisar numa consulta de tarô e tornar ela produtiva para o consulente. Eu já acho muito interessante explicar exatamente o que uma pessoa ela pode encontrar na minha consulta e qual que é a minha abordagem de leitura. Isso faz com que o seu cliente ele não crie ali uma expectativa sobre você ou que pelo menos ele esteja muito mais ciente do que ele vai encontrar na sua consulta de fato. E sobre essa ideia de estabelecer os limites da consulta, estabelecer aquilo que se fala e aquilo que não se fala, muitas vezes a gente tem ali uma ideia distorcida. Eu já tive essa ideia de que o tarólogo ele tem que falar sobre tudo. Essa não é uma realidade. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre assuntos que são delicados, que são complexos, que muitas vezes não cabe a gente a falar. Caso você queira ver, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição também. A terceira dica que eu dou pra você é cobrar antes de fechar a consulta ou pelo menos uma parte do valor dela. E isso está muito conectado à dica número 2, que é em relação a ali esclarecer em relação à sua consulta. Também você pode pôr lá no seu texto que o horário vai ser confirmado mediante pagamento. Isso ali facilita para que você não receba bolos do seu cliente, principalmente se você está trabalhando de forma autônoma. Então você precisa ter uma segurança que naquele horário você vai realmente estar atendendo aquela pessoa. Porque às vezes você vai marcar o horário para uma pessoa, outra pessoa também tem interesse nesse mesmo horário, você não marca porque já está marcado, depois a pessoa some e aí você não fica com nenhum cliente. Então eu acho interessante ter uma segurança em relação a isso para que você evite realmente receber bolos e que assim o seu tempo de trabalho ele realmente seja valorizado. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá a gente consegue ter um contato mais próximo e ainda você pode marcar uma consulta de tarô comigo. Eu vou amar muito te atender. Então, espere por lá também. A quarta dica é em relação ao tempo de consulta. Eu acho que é interessante estabelecer um tempo ali para o seu consulente, quanto tempo essa pessoa ela vai ter ali com você, seja na chamada de vídeo, seja na foto e áudio, justamente porque isso leva mais ao ponto aquilo que vai ser analisado. Vou dar um exemplo. Eu atualmente ofereço consultas de 40 minutos a 1h20. Dentro das minhas consultas, eu pego e eu vou falar sobre ou uma área, ou 2 áreas, ou várias áreas, depende do que o meu cliente ali contratar. Mas todas essas minhas consultas, elas vão ter esse tempo. Por quê? Porque nos primeiros 30, 40 minutos, eu vou falar sobre um geral. Então, se essa pessoa ela vai contratar uma consulta só sobre vida amorosa, nos primeiros 30, 40 minutos eu falo sobre o geral e depois eu abro para perguntas para que ela possa sanar dúvidas pontuais. Assim, eu consigo fazer com que a leitura ela seja mais direcionada e ela seja mais objetiva e que a consulta ela não fique se alongando, porque é muito fácil que o cliente ouviu uma vez e depois ele faz uma pergunta e aí ele não gostou do resultado e aí ele faz a mesma pergunta de outra forma, e aí depois ele faz a mesma pergunta de outra forma e assim sucessivamente. E é muito fácil ali ficar alongando e tornar pouco produtiva a consulta. Então, sempre quando vai chegando perto do horário, que é uma consulta que realmente vai demandar mais tempo, porque o consulente ele tem várias dúvidas para sanar, eu já falei lá no meu texto padrão. A minha consulta ela tem de 40 minutos a 1h20. Então, vai chegar próximo ali, vai dar 1 hora de consulta, vai dar 1h10, eu vou falar, olha, a gente tem mais 20 minutos, a gente tem mais 10 minutos. Então, caso você ainda tenha muito mais questões para trabalhar, vamos reduzir ali justamente para que você consiga sanar todas as suas dúvidas. Então, eu acho que isso facilita muito ali para estabelecer um limite também. E a quinta e última dica é em relação a dar um espaço de tempo para a consulta acontecer, de não atender o cliente na hora.
E mesmo que você tenha horários ali naquele momento, isso evita com que quando clientes venham muito fragilizados, muito assustados, muito turbulentados, muito no caos por alguma situação específica que aconteceu na vida ali, naquele momento, isso evita que ele esteja de cabeça quente para um atendimento de tarô, que geralmente não acaba funcionando quando o cliente está muito no caos. Isso não é sempre que acontece, mas vai acontecer. A gente está trabalhando com o problema do outro, a gente está lidando com as fragilidades do outro, então as pessoas, muitas vezes, elas estão em um momento delicado, em um momento complexo, alguma coisa muito grandiosa para ela acontece e aí ela quer uma resposta a todo custo. E a leitura de tarô, ela, de forma geral, ela vai servir muito mais para ela colocar aquela pessoa num processo de reflexão, num processo de análise. Então, muitas vezes o cliente, quando tá de cabeça quente, ele não tá tendo uma estrutura mental, uma capacidade mental ali naquele momento para realmente analisar as coisas. Geralmente ele quer tomar atitudes em cima daquilo que o oráculo traz. Então nem sempre uma consulta ela é interessante e ela é produtiva quando está sob esses aspectos, está sob essas circunstâncias. Então, se você esteja muito no início da sua carreira, que você tenha um cliente por semana, 2 clientes por mês, isso também é algo que acontece, é natural, todo mundo tem essa fase. E aí você tá com muita vontade de atender, você tem horário naquele momento, tu tá com medo de perder o cliente, ainda assim, dá uma respirada e fala, olha, eu posso te atender hoje, mas é hoje daqui tantas horas. Ou eu te atendo amanhã no meu primeiro horário, mas dá esse tempo, porque isso faz com que o teu cliente também dá uma respirada, dá ali uma aliviada e ainda sugere, fala, olha, utiliza desse tempo aí para nossa consulta acontecer para respirar, para pensar naquilo que tu realmente deseja analisar numa consulta de tarô, para que possa ser produtiva. Então isso tudo vai facilitando ali o seu contato com o cliente, vai criando ali uma humanização com ele também, o que é sim muito importante. E isso evita problemas tanto para o cliente e para você também. Então o vídeo dessa semana foi esse. Eu sei que foram dicas relativamente simples, mas que, como eu falei no início do vídeo, com o tempo eu fui aprendendo e fui estruturando isso melhor. Isso trouxe uma paz gigante para o meu trabalho com o tarô de forma geral. Eu evitei, a partir disso, acho que uns 95% dos meus problemas. Então, dos meus desafios em relação a esta parte ali mais técnica, mais de estrutura de consultas, que talvez começando já tendo tudo isso em mente possa te ajudar e facilitar muito o seu caminho. Então, se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa um like aqui pra mim também, que assim o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas e caso você esteja confortável e queira deixar um comentário, eu vou amar ler e a gente pode estar batendo um papo. No mais, até o próximo vídeo. Tchau! Hoje a gente vai falar sobre 5 aspectos fundamentais que vão te ajudar. Sobre o que é o vídeo de hoje? É porque eu não queria falar que são dicas.